para muita gente, é o nosso primeiro formulário. Boa. Então conte, por E favor. o nosso primeiro formulário era um Google Forms, Eu lembro. tá? Então, comece pelo Google Forms, eu acho. Sim. Porque muita gente... Gratuito, qualquer Gratuito. pessoa pode usar, só precisa ter um Gmail, Só né? precisa ter um Gmail, tem tutorial no YouTube. Sim. Se tu tiver uma dúvida, tu procura no Google, tu acha, entende? E principalmente para quem não tem muita noção de programação, Uhum. não tem noção nenhuma, não vou nem falar as siglas da programação. Sim. A pessoa não tem noção nenhuma de programação. Vai lá e utiliza um Google Formulários. Procura assim. Isso aí, traduz, por Google favor. Formulários, exato. Aí tu vai criar como se estivesse criando um Google Doc lá, um Google Documento, aquele que você escreve, ou um Google Planilhas, vai criar, e aí ele vai dizer quais campos tu quer criar. Campo de caixa de texto, campo de caixa de número, que é para o teu cliente digitar o número de telefone dele, para o teu cliente digitar o nome dele, o e-mail dele, o CEP dele. Só que assim, faça sucinto, tá? Quanto mais coisa tu perguntar, menos paciência teu cliente vai ter para responder. Totalmente. Né? Então, ao longo do tempo, a gente foi... Cara, o meu primeiro, eu perguntava pro cara que tampa ele queria, que pote ele queria, que É o nome cápsula ele do queria. papagaio do cara. Meu Deus do céu, quantos anos ele era casado? Não, brincadeira nessa parte, mas eu perguntava tudo pro cara. Sim. E eu via que tinha uma pouca conversão. E que tinha gente que chamava no WhatsApp e falou, eu até vi o formulário. Mas não respondia por que não tinha respondido. Preenchido. E eu comecei a me tocar que essa era a falha. Encurtei o formulário do Google, começou a vir mais formulário, e o legal do formulário do Google, já cai no Google Planilhas. Sim, integrado, né? Mas ele é bem inicial. E daí nós conversando e, cara, eu acho que eu tenho que mudar isso aí para um modelo programado. Daí eu vou falar para quem tá no Google, o Google Forms, como é que ele vai fazer para captar um lead de maneira profissional. Boa. Então ele pode ter um WordPress, que ele utiliza algum plugin de formulário. Eu usei, eu acho que é Everest Forms, depois eu usei o CF7 Forms. Daí eu falei, não, agora tá redondinho. Cara, tá redondinho, bonito, mexe do jeito que quer, pergunta o que quer. Eu me lembro que tinha uma questão chave que aumentou a conversão nossa em 10%. Caramba. A gente acaba não conversando exatamente sobre essas coisas. Mas eu perguntava o CEP da pessoa. E daí o Vini falou... Desculpa te interromper, mas sabe como é que eu sei se tá bom ou se não tá bom? Alguém do comercial me diz assim, tá vindo pouco lead. Aumenta. Até hoje é assim. Aumenta o orçamento. Tá vindo muito lead, ou tem um monte de gente de férias. Diminui aí. É só assim, cara. As nossas otimizações são só assim, porque o processo ele funciona tão redondinho, e tu faz lá, e eu faço aqui, que não precisa muita coisa, né? As reuniões é mais para bater uma outra ideia de conteúdo e tudo mais. Mais para passar um relatório, alguma pergunta, alguma tirada de dúvida. Por baixo dos panos existe um trabalho gigantesco todos os dias, tanto lá de vocês quanto do meu. Tem por baixo dos panos, tem muitas horas de trabalho, horas sem dormir, fazendo aquilo ali. E até hoje tem noites que eu passo em claro, ajustando, pensando, porque às vezes eu perco o sono, porque eu tomo muito café o dia inteiro, daí eu perco o sono. Daí eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu tenho que perder o sono e começar a trabalhar quando eu tô sem sono. Claro, aproveitar. Porque as melhores ideias surgem depois da meia-noite. É verdade. Então... Ou no banho. Ou no banho. Aí, voltando do CEP, foi uma que surgiu depois da meia-noite. Eu tava olhando, poxa, cara, por que eu tô perguntando o raio do CEP se eu tenho o DDD do cara? É verdade. Cara, olha assim, aí. Eu sou muito burro, cara. Eu tô perdendo lead porque eu tô botando um campo a mais de CEP. Desnecessário. Às vezes o CEP da pessoa é inválido, porque nem ela sabe o CEP. Aí já dá erro pra enviar o formulário. E com a minha consciência de estrelense, que é um CEP pra cidade pra nós inteira, eu pensei, a pessoa tem que saber o CEP dela. Mas elas não sabem. É verdade. Então, aumentou bastante a conversão, fazendo esse simples ajuste. Tá, vamos lá. Vamos tangibilizar isso aí para quem talvez não conheça. O WordPress é a principal ferramenta hoje para construção de qualquer coisa na internet, né? 34% da internet é WordPress. É WordPress, tá? Então, boa parte dos sites, 1/3 dos sites que tu acessa aí, hoje no teu dia a dia é WordPress. Dentro do WordPress, meu Deus, tem um universo. Sim. Eu entro lá dentro, eu me perco. Tem várias possibilidades. Tu constrói a tua landing page lá dentro, teu site, tua página de vendas, tua página de captura, seja o que for, né, que tu tá aí. Nesse caso, provavelmente uma página de captura para captar e-mails, contatos, telefones. Dentro disso tem esses plugins que podem te facilitar essas integrações, né? Sim, eles funcionam como um Google Forms, só que dentro da plataforma do WordPress.
Então a pessoa não que sai. já é mais, já é mais robusta, né? Ela muda muito a experiência do usuário teu. Boa. Porque vamos supor que teu usuário entrou no anúncio, tu fez o anúncio ali, tá no Stories, ele arrastou pra cima, ou clicou, nem é mais arrasta pra agora cima, é clica só, embaixo. só clique. O cara clica ali embaixo, tudo muda muito rápido. Sim. O cara clica ali embaixo, ele cai numa landing page. Se tu tem um link pro Google Forms, ele sai daquela página. Então, quando a gente mudou pro WordPress e fazer um formulário dentro do WordPress, o usuário já não saía daquela página, ele não esperava carregar outra página, ele se sentia mais apto a responder aquilo ali. Sim. E por questões de economia, assim, às vezes de frações de segundo, né? Frações de segundo. Mas que para a experiência do usuário é muito importante. Né? Legal, legal. Tá, aí depois disso, então, conta aí o que avançou. Tá, daí, depois que a gente começou a fazer com o WordPress, eu fui mudando o nosso formulário ao longo do tempo. O nosso formulário foi mudando, assim, cara, mudou umas 15 vezes em 2 anos, que para mim é muito. E essas mudanças aí foram mais de tipo de campos. Tipo, quais informações pedir, né? Por que essa aqui funciona melhor do que essa? Por que aquela funciona melhor do que aquela? Que são coisas, são testes que a galera, assim, a galera faz uma landing page, paga uma agência lá pra fazer landing page e acha que, assim, ela vai usar essa landing page pra vida inteira, pra tudo que é tipo de coisa, pra tudo que é tipo de campanha e nunca mais precisa mexer. Sim. Eu digo assim, cara, teu site funcionava há 10 anos atrás, ele funcionava, hoje ele não funciona mais. Tem que mexer. Vocês mexeram quantas vezes nisso, né, pelo que tá falando? Cara, muitas vezes, incontáveis vezes. E ajustes também de bug, de erro, de falha, de perder e-mail, Perdemos alguns leads, sim, ao longo do caminho. Vai acontecer. Mas a gente não tinha medo de alterar a página nossa, sabe? Então a gente não tinha medo, tinha muita coragem sempre de fazer essas alterações bem estruturais. E o que foi ensinando a gente era o que o lead falava para nós no privado que não batia com o formulário dele. Legal. E daí a gente foi vendo, poxa, mas aqui não tá batendo, ele tá entregando um e-mail, mas na hora que ele vai fechar o pedido, ele manda um outro e-mail para receber nota fiscal. Peraí, isso aqui não tá certo. E não tá casando as informações. Então como é que a gente vai pedir o e-mail? Sempre assim, não é o que se pede, mas é como se pede. Muito bom. Né? A mesma coisa funciona para o formulário de captação de lead. A gente só vai ter um lead que ele é quente ou que tu avalia bem ele se tu entende de como perguntar pro cara. Cara, sensacional. Sensacional. É exatamente isso. Muitas vezes a pessoa, que nem a gente comentou lá no início, muitas vezes a pessoa tem um processo, um atendimento otimizado pro offline, né? Pro físico, atendimento, pro vendedor, seja lá o modelo de negócio que for. Quando ela vai pro digital, ela chega e pergunta pro gestor de tráfego, tá contratando, cara, que botão eu boto na minha página? Que campo eu boto na minha página? Cara, tipo assim, né? eu tenho algumas noções, porque a gente já trabalhou muito, a gente atende muito cliente, então tu vai ter, mas quem é que conhece o cliente? Ou quem é que precisa conhecer o cliente? O vendedor. Quem é que tem as informações do cliente? Sim. O cliente, né? A empresa, o negócio. Então, de onde é que tu busca os melhores campos? De acordo com o cliente te fala. O cliente sempre, quando ele vai me chamar, ele começa dizendo isso aqui. Esse precisa ser o primeiro... Eu faço... Tem a machine learning, né? Daí tem o human learning, né? Meu Deus, olha aí. Que é o ser humano aprender. No machine learning, ele processa as informações que tu tá conversando com o robô. Sim. No human learning, tu pega 10 conversas de WhatsApp, meu querido, e tu lê a estrutura da conversa. Muito bom. E se tu conseguir ter uma habilidade de ler e entender o que está sendo perguntado, o que o cliente quer, tu consegue fazer um formulário melhor. Cara, e a gente saiu daquele formulário depois do WordPress e agora a gente está num formulário 100% programado, uma landing page 100% programada, porque o WordPress já não atendeu mais. Sim. Né? E agora integrando com CRM e várias outras coisas. Então, cara, foi uma jornada longa de fazer formulário do Google ridículo em 2018 até ter onde está agora. Uma coisa programada. Tem gente que quer pular todas as etapas e quer que dá certo aqui na ponta, né? Sim. Então, isso mudou muito. E eu tinha falado também sobre captação de informações. Tem informações nos formulários programados que elas podem ser capturadas sem que o usuário fale. Olha aí. Sim. IP é uma. Tá. Source, UTM é outra. Verdade, é de qual campanha veio, qual isso. Tá. Não é uma informação que tu precisa fornecer ali, mas está sendo lida, né, do teu acesso. Exatamente. Que celular a pessoa tá? A marca do celular. O modelo do celular.
Que E até a região? localização, né? Geolocalização. Essa aí eu gostei, cara. Aham. Mesmo sem a pessoa falar, tu consegue Mesmo se saber, a né? pessoa falar. E se principalmente a pessoa veio do Google, o Google já tem uma base de dados da idade da pessoa. Então, tu pode estar capturando um lead e fornecendo as informações do lead para o gestor de tráfego melhorar as campanhas no público. Façam isso, por favor. É. E tu pode estar capturando um lead, passando para o comercial, vendo o que ele avalia como qualificado, e tu fazendo human learning de novo, né? Uhum. Ah, o que esse cara, que esse cara que comprou tem de diferente do lead que não comprou? E se a gente pensar da maneira mais chula do mundo, a gente vai olhar só para o pagamento dele. Ah, o cara pagou, ele tem dinheiro para comprar. O último estágio, digamos O assim. último estágio. Mas tu tem que olhar o estágio real de conversão, que não é o pagamento. É a real intenção de compra. É verdade. Entendeu? Que tem cara que pagou assim, mas ele nem terminou o pedido dele. Isso acontece lá na Caps. Tem gente que deposita e não faz o pedido. E tem gente que deixou tudo pronto, o rótulo pronto, tó. Meu, E não pagou. espera até dia 15, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Esse cara, ele converteu mais do que o cara Sim. que depositou. Isso é muito mais valioso, né? E aí, se o ser humano não conseguir fazer isso aí, Exatamente. quem mais vai conseguir ler essas informações do negócio dele, né? Cara, eu acho que aqui